Boa noite a todos. Então, nesse nosso encontro de hoje, do dia 9 de 11 de 2020, a gente já estava falando, né, a respeito dos SPEDs, e a gente está falando justamente da ECF. Então, a gente, no slide anterior, que foi da aula passada, a gente falou um pouco a respeito das sanções, das penalidades, né, pela não entrega. Conversamos também quando que é a data da entrega, então ela é sempre no último dia de julho, né, de cada ano que ela é entregue. É claro que com essa questão, um pouco antes de eu iniciar a gravação, eu comentei com a turma, eu falei assim, olha pessoal, esse ano que a gente está vendo é um ano bastante atípico, né, esse nosso conteúdo é um conteúdo bastante dinâmico, que ele sofre bastante alterações. Então, o nosso material ele vai falar de um layout, né, ou de uma versão, só que essa versão ela já foi modificada, já existe uma versão mais atual que essa, e a mesma coisa é em relação à questão da entrega da ECF, né? A entrega da ECF, a entrega dela é até o último dia útil de julho, só que com essa questão de pandemia, né, já tinha havido alteração da ECD para julho. E deixa eu até pegar e aqui mostrar para vocês. Aqui, ó. Aí também, né, se vocês pesquisarem, vocês vão ver assim, ó, publicado, né? Existia aquela dúvida de se seria ou não prorrogado, né? Aí aparece, ó, foi publicado em 15 de julho de 2020, né? A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, de número 1965, ano 2020, né, que trata da prorrogação do prazo de entrega da escrituração contábil fiscal, que é ECF, que é o nosso assunto, tá? Referente ao ano 2019, que ela é anual. Então, ela foi alterada para setembro, ó. Em caráter, fica prorrogado em caráter excepcional para até o último dia útil do mês de setembro de 2020. Também já passou o mês de setembro, tá? Mas só para vocês acompanharem. O que eu estava comentando é o seguinte, antes de iniciar a gravação. Para quem está trabalhando no dia a dia, como é o caso do William Golf, isso vai ser algo natural para ele. Então, por exemplo, se daqui a uns 2 anos, né, alguém for observar e verificar, meu Deus, mas entregaram em setembro, entregaram com atraso. Aí você vai saber que não, né? Por quê? Porque foi o ano 2020, né, um ano muito louco, né? Um ano muito louco. E daí teve também a prorrogação aqui da entrega. É a mesma coisa que acontece, vou dar um exemplo. Vocês sabem porque vocês também, né, muitos trabalham, ou se não quase a totalidade, com carteira de trabalho assinada. Então, totalidade não, né, mas boa parte trabalha carteira de trabalho assinada, a carteira de trabalho, né, assinada, é empregado. E daí vocês devem ter observado pelo extrato da FGTS que nesse período, com a questão da pandemia, foi prorrogado o prazo para o depósito da FGTS. Então, assim, ó, é o mais comum, e eu também sei, que como eu leciono na faculdade, eu também vi, né, por exemplo, que os meus depósitos também foram feitos com essa prorrogação, e é muito comum, é claro que é comum os dois casos, né, é comum o caso da pessoa que nunca pagou o FGTS direito, e daí você soma, né, o não pagamento do FGTS e outras faltas graves do empregador para buscar uma rescisão indireta, assim como tem situações onde a pessoa vem até o escritório e fala assim, ó, o empregador não depositou em dia o meu FGTS. Aí a primeira coisa que me vem em mente, será que não é a prorrogação? E isso é comum, ou isso é bem comum, pelo seguinte, assim como vocês participam dos grupos, eu também tenho os grupos tipo de advogados, né? E dentro dos grupos de advogados, às vezes tem advogado que não é da área, ou que não está no dia a dia. Aí ele chega e fala assim, olha, o empregador não pagou o FGTS ali na questão da pandemia. Ele já sabe, tu fala assim, bah, foi a questão da prorrogação, o cara não está vendo todo dia isso, então ele pensa tipo assim, meu, né, houve um atraso
na entrega. É a mesma coisa aqui, ó, o William está trabalhando, a gente está vendo aqui em aula. Se a gente não tivesse vendo em aula ou fosse uma outra pessoa, a pessoa vai analisar 2 anos para trás, vai ver que foi entregue talvez com a prorrogação. Acontece com a questão das alterações legislativas é que você acaba tendo que saber, né, como é e muitas vezes como era. Porque algumas situações você é obrigado a retornar, né, ou identificar qual que era a situação em tal momento. Né? Cálculo trabalhista, eu sempre volto quanto é que era o salário mínimo, quanto é que foi pago, né? Qual que era a regra em vigor quando aconteceu determinada situação. Então, né, você acaba não se limitando a saber como é somente hoje. Né? As coisas vão acontecendo e daí você vai ter que, em algumas situações, entender qual que era a legislação aplicada naquele momento. Tá? Beleza, vamos voltar aqui. Então, o nosso assunto é ICF. E aqui, o que eu vou trazer, né? Eu vou mostrar de uma forma sucinta, né, a respeito aqui dos diversos blocos, tá? A ECF é a escrituração fiscal, né? Ela tem um enfoque, né, para justamente a apuração da contribuição social sobre o lucro líquido e para a questão do cálculo do imposto de renda, tá? Aí eu tenho o bloco 0, né, para abertura e identificação, e o 9, encerramento. Aí eu tenho, né, as informações que ela pega da ECD, por isso que a entrega da ECD é 2 meses antes, então ela pega as informações da ECD, ela busca, né, o bloco E, as informações da ECF do ano anterior, isso é o bloco E. O bloco J é o plano de contas e o mapeamento, então o plano de contas e o plano de contas referencial, tipo o plano de contas da empresa, né, atrelado com o da Receita. O bloco K, saldos das contas contábeis e referências. O bloco L, para apuração, né, a questão do lucro líquido. Bloco M, LALUR e LAX. Bloco N, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui do lucro real, bloco N. E bloco P, lucro presumido. Bloco T é o lucro arbitrado. Bloco U, as imunes e as isentas. Bloco X, informações econômicas. Bloco Y, informações gerais. E aqui são os blocos, né, e os registros. O que a gente vai fazer? Vou passar os slides para que a gente possa ter algumas imagens ali do SPED em si, tá? Algumas visualizações e algumas informações sobre eles. Meu intuito, o meu intuito como professor não é obrigar vocês a ficarem que nem um louco decorando isso aqui, mas, né, quem for fazer concurso público, né, tem que ter uma noção bem clara do tipo assim, o cara tem que viver, né, os SPEDs ali e tudo mais. Então, lembrando, por quê? Que nem eu falei, cada um tem um norte, né, e depois a gente acaba observando que, sei lá, às vezes você como professor quer cobrar um monte e às vezes é mais fácil o cara ter o conhecimento geral que dá a base para ele se virar e ele focar na atividade que ele tem afinidade, tá? E com isso, claro, lembrando, né, que eu também não vou, digamos, fazer de uma forma que a pessoa, não aprendeu. Não, mas ele vai ter a noção. Porque depois eu vou vendo que no país, assim, eles vão fazendo tantas alterações que daí você pega, decora, é o demônio nisso aqui, e daqui a pouco tudo mudou, né? Por exemplo, assim, professor, só para a gente pegar um exemplo, tá? Lei da recuperação, né, a lei de falências, né, é a lei 11.101. Na faculdade, né, o Jean está aqui junto comigo, o Jean pode dizer, ele passou um semestre inteiro estudando a lei de falências. Certo? Aí a lei de falências também vai ser alterada, né? Infelizmente, você vê alguém no Congresso falando sobre as alterações e ele diz que é muito importante para a empresa falida que ela se recupere. Aí você fica assustado, mas graças a Deus tem pessoas extremamente habilidosas lá redigindo a lei, né? Mas assim, o que o congressista fala assusta, né? Do tipo assim,
você, profissional da área, passa um semestre estudando só essa lei, né? Aí depois o cara vai mudar a lei e ele diz que ele vai pegar a falida e a falida vai recuperar. Aí você pensa assim, poxa, ou você entra numa recuperação e ela tem a possibilidade de recuperação, se ela não tiver, daí vai ser decretada a falência, mas enfim. Outras leis também, né? Por exemplo, a gente teve alteração, a lei de franquias, que daí então houve a aprovação, uma nova lei de franquias no final de 2019, se eu não me engano foi dia 26 de dezembro de 2019, que entra em vigor, ou já entrou em vigor, né, 90 dias depois. Então, assim, muito daquilo que a gente vai estudando, e que daí você fica tipo assim, né, o Jean também deve ter passado por isso, assim como vocês passam em várias disciplinas, que se perguntar, você até sabe o artigo de cabeça, né? É muito bom? Sim. É necessário? Sim, para o exame da ordem, o cara é obrigado a ter na mente, pode não saber de cabeça o artigo, mas acaba sabendo, tá? Porque você acaba pesquisando para ir. Depois, na prática, você vai vendo que eles vão alterando tanto que o cara pensa só assim, ó, onde que eu localizo? Por quê? Porque nenhum de nós vai conseguir competir com o computador em termos de velocidade, ainda mais com esse computador quântico. Então, as combinações que ele faz é muito mais rápido. Você tem que estar acima dele para conseguir dizer que instruções você quer e colher os frutos e o resultado dele, né? Por exemplo, assim, ó, digitador para fazer o negócio, talvez não vai precisar mais. Mas o cara que consiga fazer todo esse planejamento e consultoria, sim, que é aquilo que a gente falou sobre, perdão, sobre o futuro do profissional contador, né? Beleza. Aqui, então, a gente mostrou aqui os blocos e vamos adiante. Ó, aqui os blocos, né? Aqui para mim tá ficando bem legal, ó. Quando eu botei na minha telinha tava menor, mas aqui eu tô conseguindo ver bem direitinho, ó. E aí ele explica, ó, cada um, né, dos blocos, aqui, por exemplo, está aparecendo ó, 0, C, E e F. E daí ele explica e ele mostra aqui ó, os códigos, ó, né, para cada um deles. Ó, e daí ele diz, ó, estão obrigados a efetuar a recuperação da ECD todas as pessoas jurídicas obrigadas a entregá-las, conforme a instrução normativa, daí aqui qual que era a instrução normativa. Aí depois, né, as informações que foi aquilo que a gente foi conversando, e ele vai só com mais, né, alguns detalhes extras, tá? Os encerramentos aqui e os códigos. Lembrando que isso aqui eu busquei de um material bem interessante que do próprio CRC, tá? Aí, orientação. As empresas e escritórios responsáveis pela geração do arquivo da ECF devem estar atentos aos lançamentos, às contas e processos internos, né, que precisam ser revistos. Os processos de conformidade entre as declarações vai exigir dedicação e tempo e conhecimento para conciliar os blocos, suas transferências de saldos, etc. O que acontece? Que a gente já foi conversando em outro momento. A partir do momento que você tem os web service da Receita e que você vai mandando, deixa eu voltar aqui, ó, que você tem todas as contas contábeis e que você vai trazendo e que existe uma relação daquilo que você mandou na ECD, né, com aquilo que você vai puxar na escrituração fiscal, assim como as informações, né, da ECF do ano anterior, né, existe todo um cuidado na questão, né, de se for feita alguma alteração para ver se os dados estão corretos e para que e verificar se na hora que o plano de conta se ele está puxando corretamente, né, se ele não está dando uma distorcida. Se ele der uma bobeada aqui, né, no plano de contas, ele pode dar uma detonada ali na questão do lucro, né? Na questão do lucro real, lá no bloco N, por exemplo, né? Ou algum ajuste ali que ele não faça, que ele possa até interferir ali nas questões como um todo, né? Lucro arbitrado, a gente já conversou, as situações onde, né, não é possível, não foi possível se apurar, uma questão de possível sonegação, alguma coisa assim, e que daí o auditor ele faz né, ele arbitra qual que é o valor do lucro, tá bom? Beleza. Aí aqui, né, é importante, uma atenção, aqui um questionamento, né, para os profissionais da área contábil, né? Então, diz assim, ó, uma atenção especial foi dada no relacionamento entre as contas contábeis, né?
Alinhar o relacionamento entre o plano de contas utilizado pela empresa e o plano de contas referencial. É muito importante para a ECF. Ali a gente viu o mapeamento de contas, tá no bloco. Facilita quando feito na ECD. Se ele já fizer na ECD, se ele for obrigado a entregar a ECD, aí, né, já vai estar mais ou menos bem encaminhado ali. Revisão de fórmulas do sistema que preenche os registros de cada bloco. Recomendações do que, a gente viu do que fazer, aqui ele tem assim, ó, recomendações do que não fazer. O que não fazer. Após o envio da ECD e ECF, nunca altere, agora achei minha seta, nunca altere os lançamentos, as apurações e os saldos. A preocupação é, o cara enviou, depois ele faz algumas alterações, depois ele vai mexer, ele pode, né, dar uma embananada em tudo. Se ocorrer, saiba que poderá ter que retificar tanto a ECD quanto a ECF, antes de iniciar a geração da nova ECD. Aí aqui ele traz, né, a data, porque é até o último dia de maio, até o último dia de julho, né, normalmente. Sob pena de não ter a ECF do ano validada. Para modificar, perdão, para retificar a ECD não é tão fácil. Lembre-se do termo de substituição. Aqui, se a gente for ver, né, aqui não é abril, né, é maio. Por isso que eu fiz o X aqui. O que acontece? Isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, por exemplo, passo a passo, né, separando o que precisa. Aqui, ele traz um passo a passo, que nem a gente conversou. Quem está no dia a dia, né, já tem isso de certa forma mentalmente, e quero só ver se eu tô com ele aberto ou se eu fechei. Deixa eu ver se eu tô com ele aberto aqui, eu quero mostrar para vocês. Beleza, eu acho que tá mostrando até, né? Não é o nosso assunto de hoje, tá? Não é o nosso assunto de hoje, mas eu peguei só a título de informação, até porque depois a gente vai ver e tudo mais, né? O que eu fiz? Eu peguei posso até abrir aqui, né? Depois eu volto na 72, tá? Eu peguei a prova, né? Aliás, até posso trazer aqui para vocês. Eu faço assim, ó. Quando eu quero pesquisar alguma prova, alguma coisa, né? Eu venho aqui nesse site chamado PCI Concursos, quer ver? Ó? Tipo assim, ó. pciconcursos.com.br. Aí, né? Você consegue ver quais são as vagas disponíveis no país. Ó, se clicar aqui em vagas, né? Ele vai mostrar todas as vagas de concursos. Cliquei, mas, ó, aí vai mostrar. Você pode pesquisar no país todo, nacional, sul, centro-oeste, né? E pode pesquisar pela sua área de interesse. O que lhe é interessante para mim, o que eu gosto de fazer é o seguinte: eu gosto de pesquisar as provas. Ó, você pode vir aqui e pesquisar provas. Deixa eu ver se vocês estão vendo, porque eu fechei aqui minha tela. Então, ó. Lembrando que eu também não quero fazer nenhum efeito surpresa e me deixar ninguém super, né? Porque uma prova dessas, ela tem um nível de exigência alto, né? Porque assim, ó, as pessoas de todo o país estão buscando, né? Quem é que são pouquíssimas pessoas que têm uma remuneração que nem um auditor da Receita Federal ou Estadual, né? Salário inicial na faixa dos 20 mil. Então, assim, você vai ter, não é o cara que está desempregado, é o cara que está bem empregado, né? Muitas vezes é um cara que está, inclusive, bem empregado na iniciativa privada, né? Pode até estar ganhando a mesma coisa, né? Só que ele pensa assim, cara, você entrar num concurso, né? Não tem uma situação que o empregador depois pode estar passando por alguma dificuldade, né? Ou às vezes uns casos que eu pego no escritório, assim, cara, que o proprietário da empresa começa a fazer umas lambanças ali e depois respinga ainda para a equipe que estava gestora, né, gerindo lá, tá? Tipo, sobra para mais gente junto ali as bobagens que às vezes são feitas, né? Beleza, ó. Então aqui, ó. Aqui, na verdade, eu nunca pesquisei por investimentos e valores mobiliários como prova, tá? Mas aqui talvez é porque ele vai puxando de algumas coisas que eu pesquisei no, tipo, Google, no site, alguma coisa assim.
que eu estava escrevendo sobre mercado de capitais. Mas aqui eu pesquisaria assim, ó, Cefaz SC, essa pesquisa eu já fiz, tá? Fiz hoje, inclusive. Né? Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, tá? Mas se o cara não quiser, quer dizer, se você fizer assim, talvez nem todo mundo já pesquisou aqui. Se você pesquisar aqui, ó, ele já mostra, ó, auditor da Receita Estadual, nível 1, auditoria, tá? Mas, às vezes o cara poderia não pensar em pesquisar como você faz SC, né? Ele poderia botar só, sei lá, auditor, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Ó, auditor da CETEC, agente interno auditor, analista ambiental, aí ele vai puxando várias, tá vendo? A DataPrev, o Tribunal de Justiça, analista judiciário, auditor. Então você vai vendo que tem, ó, várias situações, né? Aí poderia ser o mesmo que o cara botar assim, ó, Receita. Não usa Receita Federal do Brasil nem nada, né? Porque o cara já pesquisa diferente. Ó, aí aqui já mostra, ó, auditor fiscal da Receita Estadual, Minas Gerais. Auditor da Receita, AP, Goiás, São Gonçalo, ó, porque você tem na municipal também, né? Auditor fiscal da Receita Federal, 2014. E aqui ele diz quem foi a banca, ó, a ESAF, né? Agora provavelmente não vai ser mais ESAF, que a ESAF não está fazendo mais provas de concurso. E tal. Daí não sei quem que vai ser, né? Daí tem a discussão, daí vocês têm os vídeos lá no YouTube, que eles dizem que ou vai ser FCC, que é a que tem feito dos concursos estaduais, ou sei lá, né? Beleza, ó. E aqui são os concursos, ó. Cefaz Goiás, Cefaz Santa Catarina, que foi o que eu pesquisei, ó, que foi 2018. Tem um outro da Cefaz, eu acho que é Goiás também, que foi no mesmo ano, se eu não me engano. Beleza. Aí tá. Aí eu cliquei, aliás, vou clicar aqui. Ó, de toda a Receita. Essa prova aqui foi feita pela Fundação Carlos. Não, digitei errado. Não, você faz SC, tá certo. FCC, essa prova aqui, que foi feita pela FCC, foram 3 provas, tá? Foram 3 provas. Vamos olhar pelo gabarito que eu consigo dizer quantas questões eram. Era assim, ó. Primeira prova, 100 questões. Depois tem a questão da pontuação, mas aí o pessoal vê no edital, né? Segunda prova, 80 questões. E terceira prova, 80 questões. Se eu não me engano, foi um sábado de tarde, um domingo de manhã e um domingo de tarde, tá? Na sequência, assim, sábado, passa um sábado fazendo prova, domingo de manhã e de tarde, tá? Fazendo as questões. Beleza. Ok. Aqui só quis mostrar ali que é de Santa Catarina e tudo mais. O que eu queria mostrar? Olha aqui, ó. Aqui ele mostra, ó, os itens apresentados constituem uma lista em ordem alfabética das tarefas referentes a FD, ICMS e IPI. Aí ele vai dizendo, ó, assinar o arquivo por meio de certificado, gerar o arquivo de acordo com as especificações do layout, gerar o recibo de entrega. Aí ele quer saber, ó, qual que é a sequência intermediária correta. Intermediária porque ele disse que o item 2 é a primeira etapa. E ele disse que a 4 é a última etapa. Então, ele quer dizer qual que são as outras etapas, a sequência, sabendo que a 2 é a primeira e a 4 é a última. Aí você vai ver e vai identificar qual delas que é. Tá? Então, o que a gente vai visualizando aqui, lembrando que isso aqui é sobre o FDI, ICMS e IPI. Tá? Mas o que a gente vai visualizar na nossa apresentação é, né, a respeito, assim, ó, das etapas, ter uma noção. É claro, por exemplo, né? Deixa eu até voltar aqui. Que dependendo, o cara vai avançar até ele chegar aqui, assim, por exemplo. Ó. Suponha que o editor foi encarregado de modelar e criar um banco de dados para um pequeno sistema de pedidos de produtos de informática. Para realizar essa tarefa, desenvolveu o modelo mostrado na figura abaixo. Tá? Quando eles foram comentar a respeito dessa prova,
Eles falaram realmente, né, que dessa prova aqui de Santa Catarina, que começou a se cobrar cada vez mais do auditor um conhecimento não só daquilo que você tinha antes, né, que era simplesmente saber o que é o hardware e software, mas de você conseguir, inclusive, chegar daqui a pouco num patamar, ou daqui a pouco vai ser cada vez mais cobrado, né, que você tenha uma noção até de já um início de programação. Nem deixou responder o William. Ah, o William queria responder a questão ali? Pois eu digo qual que é, eu sei qual que é o gabarito daquela ali. Porque eu olhei, né? Eu olhei, tentei responder, daí eu peguei o gabarito e dei uma olhada, ver se tinha ido bem, né? Beleza, ó. Tô respondendo o William ali, tá? Beleza, ó. Depois a gente vê no intervalo. Ah, então, então, passo a passo. Primeiro passo, né? Separando o que precisa, lá na SF, tá? Identifique onde estão salvos os últimos arquivos. Então, ele quer saber onde é que foi, né? Aqui a gente está falando, isso aqui é de um material não desse ano, então ele está dizendo assim, como se fosse do ano 2018, ok? Do ano 2018, ele pergunta assim, a ECD, que foi mandado um pouco antes, a ECF do ano passado, que era 2017, e o arquivo gerado pelo sistema para mandar. Esse é o primeiro passo, identificar onde é que eles estão salvos. Importe e instale a última versão, tá? A versão aqui já está do 6 já, para cima. Aliás, até a gente pode ver, né? Já que eu estou com o computador aqui, estou com as várias telas. Não, não. Será que está aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, layout 6, tá? A gente está no layout 6 já. Beleza. Veja a validade do CNPJ e do CPF do contador responsável da empresa. Né? Se o cara tiver com receio ali de não conseguir depois, né, não conseguir depois assinar. Aqui é onde bate o desespero, né? Então, por exemplo, aliás, hoje em dia é tudo tão prático, né? Quem nunca teve que prorrogar aqui a validade, vou comentar com vocês. Vocês sabem que eu tenho token, já mostrei, já tirei, tá aqui, tá no meu computador, o tokenzinho para assinar, e ele estava vencendo, já tinha 3 anos ele, que você pode fazer por 1 ano, 3 anos, e quando o meu estava vencendo, eu tinha uma amiga que ela tem um escritório, e falou assim, Rafael, podes ir em Camboriú fazer. Aí telefonei, a mulher falou, isso aqui leva em torno de 1 hora, se o doutor ficar aqui esperando e coisa e tal. Aí telefonei para essa minha amiga, ela falou, não, Rafael, não precisa nem sair do escritório, a gente faz tudo pelo computador, a gente acessa pelo NDES, que é a tua máquina, e aí a gente dá os comandos e tudo mais, só precisa pagar e a gente faz todo o procedimento, tá? Em que? Acho que em 15, 20 minutos. Claro que tem aquele tempo desde que você paga para daí depois habilitar, né? Alguma coisa assim foi. Eu paguei, eles viram a confirmação, mas, tipo, que eu precisei deixar o computador sem mexer, sem utilizar, foi em torno de 15 minutos. Não precisei me deslocar para lugar nenhum e eles, né, revalidaram ali por mais 3 anos. Não troquei o token, porque o que ia fazer com o token também que já tivesse com o certificado vencido. Então não precisei comprar um novo, eles só modificaram o certificado, deletaram outro lá, deletaram, inviabilizaram outro e deletaram. E daí consegui resolver. Mas é uma preocupação que quando começa a chegar perto do vencer, você acaba não fazendo muito tempo antes. Só que depois você está preocupado, imagina você ficar sem e precisar peticionar, né? É claro, por exemplo, tenho pessoas, amigos, conhecidos, que eles têm tipo 3 tokens, né? Daí você tem os estagiários, e daí se é o estagiário, não estou dizendo que é certo, ok? Mas assim, em muitos casos vocês sabem que acaba acontecendo. Então você vê a peça, analisa, confere, está tudo certo, aí diz para o estagiário, pode protocolar o processo judicial, né? Direito, pode protocolar. O próprio estagiário é quem acaba peticionando e está assinando o nome da pessoa, né? Vai depender de quem passou a sua chave, a chave é pessoal, né? É aquilo que a gente às vezes vê, que o pessoal coloca nas redes sociais,
quando às vezes tem um juiz que daí você vê que o juiz acaba mandando uma cartinha para namorar, tipo assim, que às vezes o estagiário, que o pessoal brinca, o estagiário coloca ali uma parte do texto que não tinha nada a ver com a sentença, sabe, aquelas coisas assim, porque alguém está assinando no lugar dele e acaba aparecendo, é tipo isso, tá? Então, enfim, que era só para falar da questão da validade. Passo 2. Após instalar a ICF em seu computador, importe o arquivo do ano gerado pelo sistema. Importe o ECD transmitido e importe do ano anterior, né? E se não tiver, baixe ali a receita net BX, a transmissão. Aí aqui, ó, recuperar os dados da ECD. Aí, aqui diz, né? Não sei se vocês conseguem ver. Utilizar os dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou ADRE. Aí aqui os anos, né? Só mostrando assim. Se o plano de contas mudar, o registro, né? 157, mapeamento entre os dois planos pode ser feito na ECD ou na ECF. No D para dos planos, né? No bloco J, se for manual. Então, aqui ele vai explicando, né, os pontos. Lembrando, por isso eu quis mostrar aquela ideia dos blocos ali. Informações são obrigatórias, né? Quais informações deverão constar? O sujeito passivo deverá informar, que é o contribuinte, né, todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo do valor devido do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Foi o que a gente falou, né? Ela vai justamente apurar a contribuição social e imposto de renda à pessoa jurídica. Então, qualquer movimentação, né, ou que influencie na operação que influencie na composição. Então, recuperação do plano de contas contábil e saldos das contas para pessoas jurídicas obrigadas a entregar a ECD, relativo ao mesmo período da ECF. 2. A recuperação dos saldos finais da ECF do período anterior. Por isso que a gente faz aquela importação. 3. A associação das contas do plano de contas contábil recuperado com o plano de contas referencial, clica da Receita, definido pela Coordenação Geral de Fiscalização e por meio do ato declaratório executivo. 4. Detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do lucro real, mediante tabela de aduções e exclusões, definidas pela COFINS por meio do ato declaratório. 5. Detalhamento dos ajustes da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, mediante tabela de adições e exclusões. 6. Registro de controle de todos os valores a excluir, adicionar, a compensar em exercícios subsequentes, inclusive prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da CSLL. 7. Aos registros de lançamento e ajustes que forem necessários para a observância dos preceitos da lei tributária relativos à determinação do lucro real e à base de cálculo da CSLL, quando não devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, constar da escrituração comercial ou sejam diferentes do lançamento da escrituração. Tá? Então, aqui ele vai, né, todos os saldos da ECD, ECF, vai pegar a questão das adições, exclusões, compensações, para fazer o cálculo bem certinho do valor devido, né? Aqui a tela, recuperar dados da ECF anterior. Ó, aqui ele diz até quais são os registros, né? Então, até para tentar aqui, ó, localizar o arquivo. Mapeamento do plano referencial é de fundamental importância o correto mapeamento das contas ao plano referencial da Receita Federal, né? Então, a Receita vai receber tudo conforme o plano. Não interessa o seu plano, claro que interessa, mas tipo, o seu plano, o seu plano. A Receita tem o dela, ela vai dizer, ó, é esse, é esse. Se você quer ter diferente, beleza, problema nenhum, mas esse aqui que eu vou ter. Aí chega tudo, né, bem bonitinho. E daí qualquer coisa ele vai apontar, né, algumas advertências para que daí sejam corrigidas, ou situações ali de onde depois num adiante ali no cruzamento ele vê que as coisas não estão batendo, né? A Receita, digo. Verificar quanto à possibilidade de corrigir diretamente na ECF sem necessidade de substituição da ECD transmitidas, né? Então teve alguma, o cara já transmitiu o ECD, aí depois lá na ECF ele, né, viu que o mapeamento não estava legal, ele verifica se ele pode corrigir diretamente.
Caso haja erro do mapeamento da ECF anterior, recomenda-se a retificação de apenas em casos mais extremos. Aqui o relacionamento de contas referenciais. Aqui a conta referencial, conta contábil. Validação. Após recuperar a ECD do período e a ECF do período anterior, passe pelo validador para verificar a consistência dos dados. Erros e advertências podem ocorrer. Ele vai passar pelo validador para ver se tem, né? Se tem problemas ali. Então, erros e advertências podem ocorrer. Recomenda-se a verificação individual dos problemas apontados, né, para justamente sanar todos ali os erros e advertências. A ECF faz a conferência dos saldos de balancete e receitas, assim como das apurações do imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, e aponta essas divergências. Quando impedem o envio, são consideradas erros. Quando não, considera-se advertência, né? Aí vai verificar. William, conta aí pra gente como é que é lá quando foi mandado teu. Apareceu algum problema ou foi tranquilo? Não é um, né? São vários, né? Mais ou menos. Também não precisa, não precisa, né? Porque às vezes também tem uma questão que a empresa mandou, mas... Beleza. Então tá. Então assim, ó, o erro vai impedir que você envie, né? Ó, o William comentou, mais problemas na ECD do que na ECF. Porque daí quando vai apontando alguma coisa na ECD, também ele já vai deixando ela bem alinhada. Quando já vai para a ECF para importar, também já tem todo o mapeamento, né? Já está mais alinhado, é ou não é, William? Isso, ó, ele disse, aham. Beleza. Senhores, vamos fazer o seguinte. Agora aqui no meu relógio está marcando 8h07. E eu prometi para nossa coordenadora que eu ia dar um tempo para que vocês pudessem responder ali a avaliação institucional. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a pausa na gravação, vou parar a gravação, vou dar o tempo para que vocês respondam. Eles falaram que é 5 minutos. Eu acho que eu levei até um pouco mais de tempo para isso, mas enfim. A gente tem 8 minutos, né, para responder a avaliação institucional. Depois, vamos para o nosso intervalo, e daí às 8h30 nós retornamos daqui onde nós paramos. Tá bom? Então, peço para vocês, né, gentilmente, para que vocês acessem o Unimestre, entrem em avaliação institucional, respondam a avaliação institucional, que a instituição, a coordenação pediu encarecidamente, que a instituição está cobrando da coordenação, e daí quem já respondeu, a partir do momento que vocês responderem, daí, aí então, né, fiquem à vontade, e às 8h30 a gente retorna, né, depois do lanche, tá bom? 8h30 a gente está de volta aí. Obrigado, pessoal, valeu.